Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest e hoje temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Lidiane Pinheiro. Uma boa noite a todos vocês e o tema de hoje será auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, se você quiser fazer a sua pergunta para a doutora Lidiane Pinheiro, é só fazer a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da live para ela, ok? Quiser mandar na caixinha de pergunta, pode estar mandando. Então, hoje a entrevista é com a advogada doutora Lidiane Pinheiro, ao vivo aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês e o tema é por invalidez. Uma boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Oi, doutora, boa noite. Seja bem-vinda aqui pelo canal TP Fest, pelos espaçosjurídicos.com.br. E o tema de hoje é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Bom, eu me chamo Lidiane, sou advogada no interior de Minas Gerais. Tenho um escritório junto com a minha sócia, o escritório Pinheiro Ferreira. Atuamos em todo o Brasil e também no exterior. E estou muito feliz em poder participar novamente. É um prazer ter a doutora aqui conosco pelo canal TP Fest. E eu já começo a perguntar, então, qual a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, doutora? Bom, o auxílio-doença é quando o segurado ele está incapacitado de forma temporária de desempenhar, desenvolver suas atividades. A aposentadoria por invalidez é quando o segurado ele está incapacitado de forma permanente. Inclusive, após a emenda constitucional, houve uma alteração na nomenclatura. Hoje falamos em aposentadoria por incapacidade permanente, porque a pessoa ela não tem condições de retornar à sua vida laborativa, e falamos no auxílio, que é a incapacidade temporária, por esse motivo, porque às vezes a pessoa está doente, mas não significa que ela esteja incapacitada de desempenhar as suas atividades. Correto, doutora. E quando que o auxílio-doença pode ser convertido para a aposentadoria por invalidez? Bom, é possível fazer essa conversão a partir do momento, vou tentar explicar de uma forma bem simples, que o segurado não tem condições de retornar para a sua atividade ou qualquer outra atividade laborativa, não tem nenhum tipo de prognóstico para poder estar retornando, e também não tem como fazer a reabilitação para tentar posteriormente retornar ao mercado de trabalho. Nesses casos, existe a possibilidade de entrar solicitando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria. E é um fato muito interessante também, que é porque a partir do momento que os únicos meios de tratamento são a transfusão sanguínea ou então uma cirurgia, o segurado ele não é obrigado a passar por essa situação, podendo também, então, solicitar essa conversão, porque às vezes a pessoa tem uma determinada doença que realmente ela vai ficar incapaz para o resto da vida, a não ser que ela faça uma cirurgia. Ela não tem essa obrigação. Então, se for o único meio dela retornar ao trabalho ou fazer uma reabilitação for por conta da cirurgia, aí neste caso ela não tem essa obrigação. Aí pode tentar fazer essa conversão na via judicial. Ok. E para o assegurado, então, dar entrada na aposentadoria de invalidez, quais as documentações necessárias?
é necessário ter um laudo médico informando o CID. O CID é a doença, né? Informando se o paciente ele está incapaz temporariamente ou permanentemente para o trabalho. É necessário ter exames, documentos pessoais, carteiras de trabalho. Os principais documentos são esses. Ok. E no caso do contribuinte rural, é as mesmas documentações, doutora? Sim, não muda não. Tem que comprovar, porque para você receber um auxílio, seja auxílio doença ou então aposentadoria, é necessário comprovar que você está incapaz de trabalhar e de prover o seu próprio sustento. Então, essa que é a finalidade da aposentadoria ou auxílio. É poder ajudar a pessoa a sobreviver naquele momento que ela não tem essa condição. Ok. E o período que o assegurado fica no auxílio-doença, ele é contado como tempo de contribuição? Sim, se ele ficar afastado 6 meses, um ano, esse período ele é contado como tempo de contribuição. E recentemente os tribunais têm entendido que se o trabalhador foi afastado e ele era exposto, trabalhava em áreas que são insalubres, esse tempo pode ser considerado especial. Então, sim, é contado para tempo de contribuição. E quando o INSS não conta esse tempo de afastamento, o que é necessário ser feito, doutora? E é muito comum isso acontecer. Se o segurado percebeu que o período que ele ficou afastado, o INSS não computou esse tempo, aí tem que abrir uma tarefa, comprovar que esteve afastado e pedir para fazer um acerto desse período para estar colocando o período que ele ficou afastado. Não só Ok. E, quando está afastado por tempo de contribuição. Qualquer período que o segurado ele também trabalhou, recolheu e o INSS não averbou, que é muito comum, aí o segurado precisa juntar provas e pedir realmente que tenha essa retificação. ok. E quando o INSS corta o auxílio-doença, por decisão administrativa, é necessário entrar, então, com uma medida judicial? Sim, ó, primeiro temos que entender qual que foi o motivo. Porque a partir do momento que a pessoa ela está afastada, seja para o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela precisa continuar indo ao médico, dando continuidade ao tratamento. Só que muitas pessoas, elas deixam, principalmente quando estão aposentadas, elas deixam de fazer o acompanhamento médico. E a qualquer momento o INSS pode chamar essas pessoas para revisão, para saber se elas estão aptas ou não para retornar à sua vida laborativa. Então, há muitos dos casos que há esse desligamento, que o INSS para de pagar, é porque as pessoas deixaram de apresentar o laudo, deixaram de fazer esse acompanhamento. Mas, de qualquer forma, é possível entrar na via judicial pedindo o restabelecimento do auxílio ou então da aposentadoria. Mas o primeiro caso é realmente saber o que levou o INSS a cortar o benefício. Qual foi o motivo? Ok. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A gente tem já uma pergunta na live, que é do Josimar. Ele pergunta com quantos dias sai o resultado da perícia realizado na Justiça Federal? Qual o nome dele? Josimar? Josimar. Ô, Josimar Neves. Josimar. Tá, Josimar, boa noite. Como que funciona a perícia na Justiça? A partir do momento que o INSS nega na via administrativa, temos duas opções. Podemos entrar com recurso ordinário, que é no próprio INSS, ou podemos ingressar na via judicial. Eu recomendo sempre ingressar na via judicial.
Só que o que vocês precisam entender é que quando entra na via judicial, o INSS, ele sempre vai ter o prazo em dobro. Se temos o prazo de 15 dias para fazer alguma manifestação, o INSS vai ter o prazo de 30. Isso aí, por si só, já demora um pouco. Mas, em média, leva aí até uns 6 meses, dependendo da região. No sul, onde que é mais rápido. Aqui em Minas, leva em média aí de uns 4 meses, 5 meses para a pessoa ter a perícia agendada e fazer a perícia e depois temos o laudo, né, ser juntado no processo, que pelo laudo a gente já consegue ter uma ideia se foi favorável ou não para a pessoa que foi realizar a perícia. Mas isso vai depender muito da região. Aqui em Minas é em torno de uns 4 a 5 meses. O Josimar, ele tinha até tá perguntando que quem tem vários tipos de problemas na coluna, como, por exemplo, protussão discal de lombalgia, cervicalgia, poderia solicitar na Justiça Federal mesmo ou não? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de poder entender. Vamos supor que uma pessoa ela tem algum problema cardíaco, sofreu um infarto. E essa pessoa, ela é uma secretária. Então, ela trabalha o dia inteiro sentada. Dependendo, esse problema, ela está doente, já tem uma doença, mas esse problema dela, do coração, não vai causar nenhum impacto na atividade dela. Diferente seria um pedreiro, que, querendo ou não, precisa carregar muito peso, tem que ficar se locomovendo, subir a altura. Então, a questão da pessoa estar doente, por si só, não significa que ela terá direito a receber o benefício. Por isso que é importante ter o laudo médico, que o médico vai estar falando se a pessoa está incapacitada, ou temporariamente, ou permanentemente. Então, a gente precisa saber se os problemas que ele mencionou estão atrapalhando, estão incapacitando ele de desempenhar a sua atividade. Se a resposta for sim, aí vai estar constando no laudo. Com esse laudo, vamos entrar na via judicial, na via administrativa, o INSS negando, que está sendo muito comum também ele negar, aí sim vamos ingressar na via judicial e vai passar por um especialista para analisar novamente. Então, vai depender muito do quadro dele e da atividade que ele desempenha. Ok, doutora. E para quem está na live, quiser enviar sua pergunta para a doutora Lidiane, pode enviar sua pergunta que a gente faz para ela. Quiser mandar na caixinha também, está aberta a caixinha. E a gente tem a pergunta do Jefferson, que está na caixinha. Ele diz assim: pessoas que contribuem como MEI e precisou pedir o auxílio-doença, precisa continuar contribuindo todo mês normalmente? Porque eu consegui o auxílio-doença agora, dia 24 de maio. Ele é de Minas Gerais. Minas Gerais, a partir do momento que você está recebendo o benefício, você não precisa te contribuir, tá? E só um adentro aqui. Quando você ganha o auxílio-doença, 15 dias antes dele finalizar, porque quando a pessoa ainda ela sabe o início e o fim do benefício. 15 dias antes, a pessoa tem que agendar uma perícia de prorrogação. Levar um novo laudo 15 dias antes. Liga para o INSS vai estar agendando essa perícia de prorrogação e ele, no dia marcado, na hora marcada, ele irá na perícia com um laudo novo, para saber se vai continuar com o mesmo benefício ou se o INSS vai liberar ele. Liberando, aí já podemos, se for o caso, ingressar na via judicial. Mas é necessário marcar essa perícia de prorrogação, 15 dias antes do benefício cessar. Mesmo ele sendo MEI, ele não precisa contribuir, então? Não precisa. Ok. E a gente vai para a pergunta das redes sociais, que foi enviada pela Paulina de Goiás. Ela diz: doutora, trabalhei na roça durante muitos anos, mas não tenho como provar. Sou ficha rural e urbana. Recebo auxílio-doença já desde 2019.
e vai até dia 30 de julho deste ano, por causa de um câncer que eu tenho. Estou com 58 anos. Eu posso pedir aposentadoria por idade ou por invalidez? Então, no caso, ela pode tentar, né, que já tem muitos anos que ela está recebendo o auxílio-doença, né? Ela pode tentar pedir a conversão do auxílio-doença em aposentadoria. Para ela pedir essa conversão, ela tem que estar recebendo o auxílio-doença. Então, eu acho que esse é o momento ideal para ela estar tentando a aposentadoria por invalidez, principalmente porque ela tem um câncer, né? E normalmente, eu não sei qual é o estágio, como que está a situação dela, né? Então, esse seria o momento. Com relação à aposentadoria por idade, teria que ver se ela preenche os requisitos. Então, teria que saber um pouco mais sobre a história dela, um pouco mais sobre a parte contributiva dela, porque como ela é do meio rural, de repente ela pode conseguir até mesmo uma aposentadoria híbrida, né? Que é quando pega um pouco do tempo rural, mistura com o tempo urbano. Então, no caso da aposentadoria por idade, teria que analisar o caso dela. Mas no momento aqui, analisando assim por alto, seria mais viável primeiro ela tentar essa conversão. Ok. E a gente tem a pergunta do José Carlos, que é de Uberaba, Minas Gerais. Ele diz assim: fiquei afastado por 3 anos. Esse tempo será contado nas minhas contribuições, pois eu não fiz intercalações. Não, é contado, é contado. Inclusive, ele pode entrar no aplicativo do meu INSS, baixar o CNIS, que lá ele vai conseguir ver se está sendo computado, né? Tudo certinho. Ele pode estar dando uma olhada. Não só ele, né? Qualquer pessoa que já ficou afastada pode estar olhando. Baixa e olha se o período está lá. Normalmente fica lá assim, benefício no Tá CNIS. certo, doutor. Tá certo. E a gente tem a pergunta do José Antônio, que é de Extrema, Minas Gerais. Ele pergunta: gostaria de saber se pode intercalar o auxílio-doença com a contribuição facultativa, tendo uma alíquota de 20%. É como falei, a partir do momento que a pessoa está recebendo o auxílio doença, por mais que o facultativo não presume renda, a pessoa contribui se quiser, não há essa necessidade, porque o período que está afastado vai ser contado como tempo de contribuição. Então não há essa necessidade, não. Ok, a gente tem a pergunta da Michele. Ela fala: boa noite, minha tia é pensionista há 5 anos e ela recebe 2 salários mínimos. O benefício dela vai mudar este ano? Como que eu não entendi a pergunta? A minha tia é pensionista. Pensionista há 5 anos. Ela recebe 2 salários mínimos. O benefício dela vai mudar esse ano? Não, não, se ela já recebe, não tem nenhum, não tem por que mudar, não. Tem, tem não. Tem motivo para poder estar mudando, não. Ela vai continuar do mesmo jeito. O que tem, assim, anualmente é o reajuste, né? Que todo ano temos o reajuste, mas mudar assim, não tem por que mudar, não. Ok. E a gente então vai para a pergunta da Valquíria, que é de Contagem, em Minas Gerais. Ela pergunta: o INSS pode divulgar os dados errados nos laudos da perícia? E se isso acontecer, é preciso dar entrada com o advogado? O que o INSS faz não é divulgar dados errados. Ele simplesmente ele vai falar que a pessoa ela está apta a retornar ao trabalho, vai falar que não há incapacidade temporária, simplesmente isso. Às vezes a pessoa, né, ela realmente está precisando, né, de um auxílio doença para poder se recuperar e o INSS simplesmente vai falar não, ela está apta, né, a retornar ao trabalho. Aí, com esse interferimento, tem como entrar na justiça. O que não pode ser feito é já ingressar de uma vez na justiça. Aí não pode, não. Tem que primeiro passar para o INSS. Mas se ele mudar, isso aí não acontece, não. Acontece, a pessoa realmente está precisando, está doente, tem como comprovar isso e eles ignorar esse fato e simplesmente falar que ela pode retornar ao trabalho. Ok.
E a gente tem a pergunta da Marina, que é de Nilópolis, Rio de Janeiro. Ela pergunta, doutora, fui aposentada por invalidez já há 16 anos atrás. Em 2020, o INSS me deu alta. Entrei na justiça e ganhei. Só que fiquei 12 meses recebendo. Eles cortaram de novo e até agora não consegui retomar a aposentadoria. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro você tem que procurar um especialista para entender qual foi o motivo. A primeira vez você recebeu alta, ou seja, o INSS chamou você para fazer uma perícia e, ao analisar, viu que você já recuperou as condições de você retornar à sua vida laborativa. A segunda vez, até, né, você ficou 12 meses recebendo, tem que saber qual que foi o motivo. E, novamente, fazer a mesma coisa, entrar na justiça e pedir para restabelecer a sua aposentadoria. Mas tem que saber realmente o motivo pelo qual o INSS parou, cortou o benefício. Porque só assim que a gente Ela ficou consegue. 16 anos, é muito tempo, né, doutora? Sim, sim. Então aí tem que saber o que foi realmente, qual foi o motivo. Que muitas vezes o INSS costuma dar alta para a pessoa e a pessoa não está apta, né? Aí tem que saber qual que foi o motivo. Se ela estava fazendo acompanhamento certinho, se ela estava indo ao médico, se ela juntou os laudos no período que ela estava afastada. Porque só assim vai ser possível montar realmente uma defesa para retornar o benefício dela. Ok. E a gente tem a pergunta da Edivânia, de Chapecó, Santa Catarina. Ela enviou, doutora, eu estava no auxílio doença e cessou no dia 20 de fevereiro de 2024. No mês de março eu não contribuí. Eu gostaria de saber se eu posso contribuir o mês de março agora em junho. Aí eu teria que saber qual que é a modalidade dela, né? Se ela contribuiu como contribuinte individual, facultativo, porque normalmente pode sim, tá? Aí só teria que saber qual que é, mas pode. E no próprio aplicativo do meu INSS tem como ela fazer esse pagamento. Tá certo, doutora. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Aguinaldo, de Montezuma, Minas Gerais. Ele diz: boa noite, tenho 61 anos, trabalhava como agropecuário e fiquei 4 anos de carteira assinada. Já estou há 9 anos afastado no auxílio doença. Eu gostaria de saber se todo esse período é contado para eu conseguir me aposentar? Sim, sim, esse período está sendo contado, tá? Inclusive, se ele tem esse tempo todo, ele já pode pedir também uma conversão para uma aposentadoria por invalidez também. Porque 9 anos são muito tempo, é muitos anos. Ele pode estar pedindo já uma conversão para ele. E procurar um especialista e tá pedindo. Que a É, chance dele ele já tem pedir 61 anos. a chance dele pedir dele ganhar são altas. Ok, doutora. E eu gostaria de perguntar para a doutora se faltou a gente falar algo que deixamos de falar sobre o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez que a doutora gostaria de acrescentar. Sim, tem algumas doenças que não precisam de carência. O câncer é um exemplo, alienação mental, por quê? Para você pedir um auxílio-doença, você tem que ter uma carência mínima. E essas doenças, elas não precisam de ter carência. Então, esse é um ponto que é importante estar falando, que não há necessidade de carência. O segundo ponto é, a partir do momento que você recebeu o seu auxílio doença, lembra, 15 dias antes de cessar, pedir a prorrogação tá? Para tentar manter o mesmo benefício, o mesmo número. E hoje temos também a possibilidade do ateste MED, que é o que seria isso? Você apresenta os seus laudos de forma online, pelo aplicativo, e
a análise será feita e, em muitos dos casos, você vai conseguir o seu auxílio doença sem precisar ir à agência. Caso eles entendam que seja necessário, eles vão estar agendando um dia para você poder ir lá fazer a perícia presencial. Então, hoje, já tem no próprio aplicativo lá do meu INSS, tem a aba lá de você solicitar e apresentar os seus documentos, laudo, exame, documentos pessoais, e demora aí uns 15 dias para eles fazerem essa análise para conceder ou não. Hoje não, ontem mesmo, uma cliente aqui do escritório, ela teve o benefício de auxílio doença concedido pelo Ateste Med, sem precisar de ir à agência. Certo. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar contratando serviços, tirar orientações, pegar mais informações. Como pode estar fazendo, doutora? O meu Instagram é lidianepinheiro.advogada e o meu telefone do escritório é 31 988 17 39 34. Tá certo. E para quem não pegou aí o contato da doutora, é só entrar em contato pelo direct e o suporte de atendimento dos estúdios TPFest passa o contato da doutora Lidiane, ou também pelo @espaços jurídicos, que a doutora faz parte, o suporte dos espaços jurídicos também fornece o contato da doutora Lidiane Pinheiro. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui pelo canal TPFest, nos espaços jurídicos, tirando aí as dúvidas e orientando aí os internautas. Eu que agradeço, boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. E nós vamos ficando por aqui. O programa Bate-Papo Legal volta na próxima semana. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Boa noite.